Olá, boa tarde. Quarta-feira, 4 de outubro, está no ar a primeira edição do Câmara Notícia e vamos aos destaques. Hoje é dia da reunião ordinária número 60, vão ser votados 7 projetos de lei. Vereadores Nelson Osser e pastor Elias Azevedo fazem moção de protesto contra o Museu de Arte Moderna de São Paulo. E no esporte tem corrida insana neste fim de semana. Vamos conferir agora a pauta da reunião ordinária número 60. São 7 projetos de lei de 4 vereadores. A votação começa com a segunda discussão do projeto de lei de autoria do prefeito, que dispõe sobre exploração mediante autorização de serviços de transporte executivo de passageiros. Em turno único de discussão, será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marcos Bernardelli, que concede medalha Arautos da Paz à loja maçônica Maestro Carlos Gomes, número 507. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei de autoria do prefeito, que dispõe sobre campanha municipal de popularização do teatro em Campinas, instituída pela Lei 10.443 de março de 2000. Em segunda discussão, será analisado o projeto de lei também do prefeito, que institui o programa Primeiro Emprego Aprendiz Campinas no âmbito da administração municipal. Em turno único, será analisado o projeto com emenda de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui o mês Outubro Roxo, dedicado à campanha de conscientização do linfedema. Também em turno único será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Permínio Monteiro, que concede o diploma Noel Rosa a Valmir Benedito Tomás e a Valber José da Silva. Também em turno único, de autoria do vereador Ailton da Farmácia, será analisado o projeto que concede o diploma de mérito cultural ao músico Altamiro Leite Júnior, fofo do Grupo Contágio. Lembrando que no site campinas.sp.leg.br você pode conferir tudo detalhado. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberto ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Também com transmissão da TV Câmara Campinas, a partir das 5 horas da tarde, acontece a primeira parte da reunião com o tema A Importância das Abelhas para a Sustentabilidade da Vida no Planeta, a presidência do vereador Luiz Carlos Rossini. Os vereadores Nelson Osser e pastor Elias Azevedo apresentaram moções de protesto em razão da performance exposta no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em que um homem nu se colocava no lugar de um bicho para ser manipulado pelo público. Durante a 59ª reunião ordinária que aconteceu nesta segunda-feira, os vereadores aprovaram a moção de protesto de autoria do vereador Nelson Osseri em razão da exposição que acontece no MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, na qual um homem nu foi tocado por uma criança. Isso é um total desrespeito ao Estatuto da Criança e Adolescente, é um crime previsto no artigo 240 do ECA, onde a criança ela participa de uma cena pornográfica, né? Então é uma falta de respeito e essa moção vem nesse sentido, é uma moção de protesto. O parlamentar ressaltou que a exposição descumpre, inclusive, algumas recomendações do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque existem algumas regras, né? E eles desrespeitaram esse princípio. Isso é declarado até pelo juiz Jaime Medeiros, e o desembargador também Antônio Carlos Malheiros, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ressaltaram que o ECA ele orienta que os espaços devem indicar a restrição de idade sobre o conteúdo que será exibido. Então é proibido a entrada de criança até para uma apresentação dessa. Isso não é cultura, isso não é nada artístico. Isso daí é uma afronta à sociedade, né, às vidas, às crianças. Sobre o mesmo tema, o vereador pastor Elias Azevedo protocolou uma moção de apelo ao Ministério Público do Estado de São Paulo para que medidas sejam tomadas. Nós entendemos que isto já não é arte. Isto é um incentivo à pedofilia, como disse, é um desrespeito à família. Nós somos um país de princípios, embora
nós estamos vendo o negócio degringolando cada dia mais. A expectativa do vereador é que o documento contribua com o Ministério Público. E auxilie também o Ministério Público numa eventual investigação acerca dessa exposição que está sendo feita. A região metropolitana de Campinas foi escolhida para receber o projeto de sustentabilidade cooperativa com financiamento alemão. A informação faz parte da reunião mensal da Comissão de Assuntos da RMC. A região metropolitana de Campinas foi escolhida juntamente com as cidades de Londrina e Belo Horizonte para uma parceria internacional com a Interact Bio, ação integrada pela biodiversidade financiada pelo Ministério Federal Alemão do Meio Ambiente, Conservação da Natureza, Construção e Segurança Nuclear. A instituição financia projetos focados na sustentabilidade cooperativa com outros municípios de regiões metropolitanas. A informação foi dada pela representante da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável durante a reunião desta terça-feira da Comissão de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, presidida pelo vereador Campos Filho. A Câmara Municipal, como instituição, ela dá um avanço, ela dá um salto muito importante, porque quando nós falamos da preservação da natureza, preservação do meio ambiente, há necessidade de que a gente tenha pessoas capacitadas para falar sobre isso e aquelas coisas que estão acontecendo. A gente percebe que a fala da Andréia, representando o secretário Rogério, não está falando sobre devaneios, está falando sobre coisas que estão acontecendo, sobre premiações, sobre exaltações que estão sendo feitas da maneira pela qual a cidade de Campinas está tratando a preservação do meio ambiente. André Struckel explicou que Campinas foi escolhida para receber o patrocínio em virtude de um outro projeto desenvolvido na cidade, o Reconecta RMC, que tem como objetivo fazer a recuperação e a conservação da fauna e da flora por meio de corredores ecológicos. Além do Brasil, a Interact Bio investiu em outros 2 países, Índia e Tanzânia. Juntos, os 3 receberão até 2020 um investimento de 6 milhões de euros, o equivalente a 22 milhões de reais, sendo cerca de 125 mil reais por ano para cada região. O governo alemão e esta ONG reconheceram que Campinas sabe dialogar com seus municípios irmãos, com seus municípios parceiros que integram a região metropolitana de Campinas. A região metropolitana de Campinas, ela é histórica no Brasil, ela compõe hoje 20 municípios, tem Campinas como sede e a Secretaria do Verde, em parceria com a Gencamp principalmente, pôde dialogar na preservação de recursos ambientais relevantes. O vereador Campos Filho destacou a importância do Reconecta RMC, afirmando que vai acrescentar muito no trabalho que está sendo realizado na região metropolitana. Nós tivemos, inclusive, uma reunião com o Jonas, que ele veio até aqui à Câmara, para trazer para a gente o plano diretor. E falava exatamente disso, assim, qual é um dos pontos importantes, né, do plano diretor. Um dos pontos importantes é a preservação do verde, a preservação do meio ambiente. Nós estamos, através do plano diretor, conciliando como progredir, como administrar o progresso em perfeita sintonia com o verde. O vereador Pedro Tourinho protocolou um requerimento solicitando informações sobre o parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano a respeito do plano diretor. O vereador Pedro Tourinho protocolou um requerimento solicitando ao Poder Executivo informações sobre o parecer do CMDU, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, a respeito do plano diretor da cidade. De acordo com o parlamentar, o documento é importante para as discussões na Câmara. A legislação campineira estabelece que é necessário que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano emita um parecer no qual ele avalia o plano diretor da cidade, a proposta de plano diretor. Esse documento, na nossa avaliação, é um documento importante e que pode subsidiar muitos debates, pode ser um importante instrumento para que a gente respalde as nossas posições aqui na casa. Segundo Tourinho, a discussão em torno do plano diretor, que foi entregue à Câmara na última semana, vai agitar a Casa Legislativa até ir ao plenário para votação. Por isso, quanto mais informações os vereadores tiverem à disposição, melhor.
O plano diretor é objeto de muita controvérsia, né? Nós ainda não tivemos acesso ao texto inteiro do plano diretor, ele vem encaminhado para a Câmara, mas ainda não está disponível na totalidade para os vereadores, né? E a gente acha que com esse documento a gente vai ter mais um subsídio para a nossa discussão, que certamente não vai ser uma discussão simples, é uma discussão complicada, porque se trata de um dos assuntos mais, digamos, mais delicados da perspectiva de desenvolvimento urbano da cidade. Hora de falar sobre emprego, já que tem muita gente precisando. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 53 vagas disponíveis, com salários entre R$ 937 a R$ 6.000. Há vagas para ajudante de motorista, auxiliar de limpeza, auxiliar pessoal, chefe de cozinha, chefe de serviço de limpeza, copeiro, cortador de roupas, eletricista industrial, esteticista facial, instrutor agrícola, jardineiro, mecânico, recepcionista bilíngue, supervisor de vendas comercial e vendedor orçamentista. Também há vagas para pessoas com deficiência, atendente de lanchonete, operador de caixa, operador de telemarketing. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro, com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. As unidades são Avenida Campos Sales, 427 no centro, no Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, no número 197, no Jardim Cristina, e no Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Hoje é quarta-feira, dia do quadro Na Ponta do Lápis, e a repórter Mariana Cremasco traz o sistema de pontuação de cartões de crédito e prestadores de serviços. Olha só. Oi pessoal, começa agora mais um quadro Na Ponta do Lápis. Hoje nós vamos falar sobre pontos do cartão de crédito. Você já reparou que muitos cartões e até mesmo prestadores de serviços utilizam sistemas de pontuação para fidelizar os clientes? Como contrapartida ao uso desses cartões ou consumo nas lojas, o cliente recebe brindes ou pontos para trocar em produtos. Nós conversamos com o economista Roberto Brito para saber se esse sistema é ou não vantajoso para o consumidor. Por um lado, isso é ótimo. Se você já faz uso daquele instrumento, já faz os gastos, por exemplo, naquele determinado cartão, e aquele cartão vai te dar bônus para dado os gastos que você já faz, você não está perdendo nada, só está ganhando. O problema se dá quando as pessoas se tornam refém disso, porque acabam de uma forma criando alguma situação de gamificação. É como se as pessoas tivessem que ficar acumulando pontos para trocar aqueles pontos ou com brindes, ou com viagens, ou com passagens, ou com hospedagens, e as possibilidades são cada vez maiores. E muitas vezes as pessoas acabam cometendo gastos, executando gastos para que possam ter pontos, para que os pontos possam ser trocados. Aí a gente tem um problema sério. Algumas situações desses programas de pontos também incentivam o pagamento de anuidades ou de tarifas para que isso possa ser convertido em pontos, o que de uma certa forma parece um tanto quanto esquizofrênico. Eu gasto dinheiro para poder ganhar alguma coisa para eu poder gastar. Não me parece nada inteligente esse tipo de comportamento. Assim como a gente sabe que existe um processo de comercialização de pontos. Alguns cartões permitem que eles sejam transferidos para outras pessoas, cobrando taxas ou tarifas para isso. Também é alguma forma de você conseguir ganhar dinheiro com aquilo que na verdade nem é um produto, nem é um serviço, mas simplesmente com um meio. É verdade que existe aí um mercado, talvez até clandestino, de pontos, onde as pessoas acabam comercializando pontos entre agentes próximos, mas descaracteriza totalmente o propósito inicial do que é essa ação. O que era uma ação de marketing passa a ser uma ação financeira, portanto a gente tem que ter cuidado. É claro que direcionar os gastos para aquilo que convém, seja um programa de milhagem, seja um programa de pontos do cartão e ter a possibilidade de ter benefícios com isso, é sempre interessante.
Mas à medida que eu começo a focar nesse tipo de coisa, de alguma maneira eu posso ter um impacto no meu orçamento e qualquer brinde que vier, qualquer ganho que vier, não necessariamente representará um ganho porque foi um esforço feito do outro lado, talvez desnecessário. Como é uma ação de marketing, não deixa de ser uma armadilha de marketing. Para quem sabe usar, obviamente, um instrumento extremamente interessante. Para aquele que não tem muito cuidado, acaba se tornando vulnerável nas mãos desse marketing que a gente pode chamar até, em algumas circunstâncias, como uma ação de guerrilha do ponto de vista dos marqueteiros. Nós vimos aí que é preciso ficar atento e saber usar a seu favor esses programas de pontuação. O nosso quadro fica por aqui, mas a semana que vem a gente volta. E neste fim de semana acontece aqui em Campinas a Corrida Insana. Já ouviu falar? Não? Então preste atenção porque é diferente de tudo que você já viu. Pela primeira vez em Campinas, acontece a Corrida Insana, neste domingo, dia 8, no Parque Ecológico. É um percurso de 5 quilômetros com 10 obstáculos infláveis gigantes. O objetivo é completar o percurso, mas sem se preocupar com quem é o mais rápido, habilidoso ou talentoso. O evento não é cronometrado. Precisa ter fôlego, disposição, agilidade e mais de 1,5 metro. Está então a Corrida Insana, que já aconteceu em mais de 120 cidades por todo o mundo e chega a Campinas neste domingo. Tem dúvidas sobre valores, percurso? Acesse o site corridainsana.com.br, está aqui na sua tela, corridainsana.com.br. E vamos à atualização do Challenger de Campinas, torneio importante de tênis que acontece na cidade lá na Hípica. Dia bom para os brasileiros, viu? O João Souza, o Feijão, venceu o chileno Gonçalo Lama por 2-0, parciais de 6-4 e 6-3. O Guilherme Clesar passou pelo sueco Christian Lindell, também por 2-0, parciais de 6-3 e 6-2. E o André Guem venceu o também brasileiro Christian Oliveira por 2-0, 6-3 e 6-3. E todos avançaram para a segunda rodada que acontece amanhã. O Câmara Notícia fica por aqui. Ótima quarta-feira e tchau, tchau.